Boa tarde, meu nome é Mila Lopes e hoje eu vou apresentar para vocês sobre o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele encontra-se distribuído pelo organismo, interligando-se e formando uma rede de comunicações, que seria o sistema nervoso. Esse sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, e também dividido em sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos, os gânglios e os gânglios nervosos. Os principais componentes do tecido nervoso são os neurônios e as glias, neuroglias. E nós podemos encontrar no tecido nervoso também a substância cinzenta, que é formada por corpos celulares de neurônios e células da glia, além de prolongamentos de neurônio. E também podemos encontrar a substância branca, que é constituída por prolongamentos de neurônios e células da glia, que apresentam mielina, por isso a cor esbranquiçada. Aqui nós temos um esquema que o livro traz sobre a divisão do sistema nervoso entre o periférico e o central, sendo que o periférico ele apresenta neurônios aferentes que recebem informações do ambiente e transmite para o sistema nervoso central, e também tem o sistema nervoso periférico com neurônios eferentes que transmite para a periferia informações geradas no sistema nervoso central. E os neurônios, eles têm a propriedade de responder às alterações do meio, que são os estímulos, com modificações da diferença de potencial elétrico da membrana plasmática. Eles reagem prontamente aos estímulos, que seriam os impulsos nervosos, e transmitem essas informações para outros neurônios ou músculos ou glândulas. E o tecido nervoso, ele tem por função detectar, transmitir, analisar e utilizar as informações geradas por estímulos, além de organizar e coordenar quase todas as funções do organismo. E o que são os neurônios? Eles são células do sistema nervoso que são formados por dendritos, que é a parte que recebe os estímulos, pelo corpo celular, que seria o centro trófico da célula, e pelo axônio, que é a parte mais alongada e responsável por conduzir os impulsos. Esses neurônios eles podem ser morfologicamente divididos em bipolares, multipolares ou pseudo-unipolar. Quando ele é bipolar, ele tem apenas um dendrito e um axônio. Quando ele é multipolar, ele tem 2 ou mais prolongamentos celulares. E quando ele é pseudo-unipolar, próximo ao seu corpo celular, há um prolongamento único que se divide em 2, o periférico ou central. E essa divisão, esses prolongamentos são axônios que funcionam como dendritos, o estímulo não passa pelo corpo celular, ele vai direto até o terminal axônico. Os neurônios ainda podem ser divididos funcionalmente como neurônios motores e sensoriais e interneurônios. Os motores, eles controlam órgãos excretores, como glândulas endócrinas e exócrinas e as fibras musculares. Os neurônios sensoriais são aqueles que recebem os estímulos. E os interneurônios, eles estabelecem conexões com outros neurônios formando um circuito complexo. E as funções mais complexas do sistema nervoso, elas dependem das interações dos prolongamentos de muitos neurônios. O corpo celular, ele também pode ser conhecido como pericárdio, que é a parte que contém o núcleo e o citoplasma. Ele é caracterizado como centro trófico da célula, por ser receptor e integrador de estímulos, sendo esses excitatórios ou inibitórios. O citoplasma do corpo celular é rico em retículo endoplasmático rugoso, que forma agregados de cisterna ao redor do núcleo e possui ribossomos livres. E essa junção do corpo das cisternas e do ribossomo livre forma o corpúsculo de início. Ele apresenta também complexo de Golgi,
que são grupos de cisternas ao redor do núcleo, tem mitocôndrias em quantidade moderada, já que elas são mais abundantes no terminal axônico, e apresenta também os neurofilamentos, que são formados por filamentos intermediários, neurofibrilas, que é necessária a deposição de proteína de prata metálica para observação deles, e os microtúbulos. Lá no corpo celular também nós podemos observar grânulos de melanina e lipofucsina de cor parda, que seriam os pigmentos. Aqui nós temos uma esquematização de um corpo celular com cada um de seus componentes, e os locais, nós podemos ver também os locais onde ocorrem algumas das sinapses. Os dendritos, o que são os dendritos? A maioria das células nervosas possui numerosos dendritos, aumentando sua superfície celular, tornando possível receber e integrar impulsos de inúmeros terminais axônicos de outros neurônios. Estes dendritos eles tornam-se mais finos à medida que se ramificam. E seu citoplasma não apresenta complexo de Golgi. Mas dentro dos dendritos nós podemos encontrar as gêmulas, que são pequenas porções de dendritos que recebem impulsos. E elas são formadas por uma parte alongada, presa ao dendrito, e termina em uma pequena dilatação. Ali é o primeiro local do processamento dos impulsos, que seria a membrana pós-sináptica, que é um complexo de proteínas presas à superfície citosólica da membrana. E também essas gêmulas, elas participam da plasticidade dos neurônios e está relacionada com a adaptação, memória e aprendizado. Os axônios, eles são cilíndricos, de comprimento e diâmetros variáveis, e em cada célula existem apenas um, ou seja, eles são únicos em cada neurônio. O axônio ele pode ser mielinizado no segmento inicial, e ele recebe muitos estímulos que podem originar um potencial de ação, que seria um impulso nervoso. Quando o axônio ele apresenta ramificações em ângulo reto, nós podemos chamar de colaterais, e eles são mais abundantes no sistema nervoso central. O axoplasma, que seria o citoplasma do axônio, ele é pobre em organelas, mas apresenta neurofilamentos frequentes. O axônio também apresenta um telodendro, que seria sua porção final muito ramificada. No axônio, nós encontramos dois tipos de fluxo, o anterógrado, que pode ser rápido ou lento, que vai do axônio em direção aos dendritos, ao terminal axônico, do corpo celular ao axônio, e é mediado pela cinesina. E temos também o refluxo retrógrado, que leva as moléculas para serem reaproveitadas do axônio para o corpo celular, mediado pela proteína dineína. Potencial de membrana. O axolema bombeia sódio para fora do axoplasma, e a concentração de potássio é mantida baixa no extracelular. Isso dá uma diferença de potencial de menos 65 MeV, tornando o interior negativo e o exterior positivo. Quando o neurônio é estimulado, os canais iônicos se abrem e ocorre um rápido influxo de sódio extracelular, deixando a diferença de potencial igual a mais 30 MeV, caracterizando o interior positivo e o exterior negativo, e esse seria o momento de um impulso nervoso. Em poucos milissegundos, a abertura dos canais de potássio modifica essa situação iônica devido à elevada concentração de potássio. E esse íon sai do axônio por difusão e a diferença de potencial ela volta a ser menos 65 MeV, terminando o potencial de ação. Este potencial de ação ele se prolonga por todo o axônio da célula. E quando chega na terminação do axônio, ele promove a liberação dos neurotransmissores armazenados que vão estimular ou inibir outros neurônios ou outras células não neurais. O
Como ocorre a comunicação sináptica? A sinapse ela é uma transmissão unidirecional de impulsos nervosos. E esse é o local de contato entre neurônios ou eixos e outras células. E transforma o sinal elétrico do neurônio pré-sináptico em um sinal químico que atua na célula pós-sináptica. Os neurotransmissores, eles são substâncias que, quando combinadas com proteínas receptoras, abrem ou fecham canais iônicos. E os neuromoduladores são mensageiros químicos que não agem diretamente sobre a sinapse, mas modificam a sensibilidade neural aos estímulos sinápticos. Ou seja, uma sinapse ela é formada pelo terminal axônico, a fenda sináptica e a região pós-sináptica. Essa fenda seria um espaço entre de onde está vindo o impulso e para onde vai o impulso. Aqui é o esquema da comunicação sináptica que o livro trouxe, que diz que a despolarização da membrana pré-sináptica induz uma breve abertura dos canais de cálcio. O influxo de cálcio promove a exocitose das vesículas sinápticas com a liberação de neurotransmissores. E os neurotransmissores reagem com os receptores e promovem a despolarização de uma membrana pós-sináptica. A sinapse ela pode ser dita de três formas, realizada de três formas. Axossomática é quando ocorre de um axônio para o corpo celular de outro neurônio. Ela pode ser axodendrítica, quando é de um axônio para os dendritos de um outro neurônio. E pode ser axônica, que seriam entre dois axônios. As sinapses elas também podem ser elétricas, que seriam a passagem de íons por junções comunicantes. E os neurotransmissores eles podem ser aminoácidos ou neuropeptídeos, sendo que esses neuropeptídeos eles são responsáveis por regular certas sensações e impulsos emocionais, como o prazer, a dor e a fome. E a sinapse ela pode ser excitatória ou inibitória. Eu esqueci de falar isso. Quando uma despolarização que se propaga ao longo da membrana abre canais de cálcio na região pré-sináptica e os neurotransmissores liberados reagem com receptores da membrana pós-sináptica, provocando sua despolarização, ocorre uma sinapse excitatória. E quando a interação dos neurotransmissores com os receptores causa uma hiperpolarização, aí seria uma sinapse inibitória. E os neurotransmissores acetilcolina e noradrenalina foram os primeiros a serem descobertos. E quando os neurotransmissores terminam de ser usados na comunicação sináptica, eles são rapidamente degradados. Agora, o que são as células da glia e a atividade neural? As glias elas são vários tipos celulares presentes no sistema nervoso central ao lado dos neurônios. É necessária a impregnação por ouro e prata para a observação destes. E calcula-se que existam 10 células da glia para cada um neurônio. Podemos encontrar células da glia chamadas de oligodendrócitos, células de Schwann, astrócitos, células epididymárias e microglia, além de outros também, mas que o livro não trouxe. Os oligodendrócitos, elas são produtoras da bainha de mielina. São prolongamentos que se enrolam ao redor dos axônios e elas produzem a bainha de mielina no sistema nervoso central. Já as células de Schwann, elas têm a mesma função, porém estão localizadas nos neurônios do sistema nervoso periférico. Elas têm prolongamentos que envolvem diversos axônios. Os astrócitos, eles ligam neurônios aos capilares sanguíneos e à pia mater. São células de forma estrelada, com múltiplos processos irradiando do corpo celular. Apresenta feixes de filamentos intermediários, que seriam a proteína fibrillar ácida da glia, e reforçam a estrutura celular.
o astrócito pode ser fibroso, quando ele tem menos prolongamentos e se localiza na substância branca, e pode ser um astrócito protoplasmático, quando tem mais prolongamentos, sendo estes curtos e mais ramificados, e está na substância cinzenta. O astrócito tem por função a sustentação, controle da composição iônica e molecular do ambiente e do ambiente extracelular dos neurônios e regula a atividade neurais. Um astrócito ele apresenta pés vasculares, que transferem moléculas e íons do sangue aos neurônios. Os astrócitos também possuem receptores para noradrenalina, aminoácidos como a GABA, hormônios e angiotensina 2 e endotelinas, o que indica que elas podem responder a diversos tipos de sinais químicos. Eles influenciam a atividade e a sobrevivência dos neurônios, controlando constituintes do meio exterior, absorvendo excessos de neurotransmissores e sintetizando moléculas neuroativas. E eles se comunicam por junções comunicantes, formando a rede de informações. Agora, as células ependidimárias. Elas revestem os ventrículos do cérebro e o canal central da medula, para facilitar o movimento do líquido cefalorraquidiano. Já a microglia, elas são células fagocitórias. São pequenas e alongadas com prolongamentos curtos e irregulares, e derivam de precursores trazidos da célula da medula óssea pelo sangue. Participam da inflamação e da reparação do sistema nervoso central, e quando ativadas, retraem seu prolongamento, assumem a forma de macrófago e tornam-se fagocitárias. Elas são responsáveis por secretar diversas citocinas, reguladoras do processo imunitário, e remove restos celulares de lesões do sistema nervoso central. Então, o que é o sistema nervoso central? Ele é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pela medula espinhal. E por não ter um tecido conjuntivo, ele acaba sendo uma massa mole. E a distribuição da mielina nesse sistema é responsável pela diferença de cores. Quando nós podemos ver a substância branca, quer dizer que há axônios mielinizados, nesse caso os oligodendrócitos, e não contém corpos de neurônios. E essa substância branca ela é predominante nas partes centrais. Já a substância cinzenta, ela apresenta corpos de neurônios, dendritos, a porção inicial do axônio não mielinizado e células da glia. É o local onde ocorrem sinapses do sistema nervoso central. E é predominante na superfície, ou seja, o córtex do cérebro e do cerebelo. Quando nós fazemos um corte do cérebro, nós podemos observar 6 camadas diferenciadas por forma e tamanho de seus neurônios. E é ali que ocorrem os impulsos aferentes e impulsos eferentes, que controlam os movimentos voluntários. Já o cerebelo, quando cortado, nós podemos observar 3 camadas, sendo a mais exterior a molecular, a do meio a central, onde nós encontramos as células de Purkinje, e a mais ao meio seria a camada granulosa, a mais interna. A medula, quando nós fazemos um corte transversal, nós podemos ver a substância branca externamente e a substância cinzenta internamente em formato de H. Os cornos anteriores, ou superiores, eles são formados pelos neurônios motores, e os cornos posteriores são formados pelas fibras sensitivas. Já essa parte horizontal, que fica ao meio do H, seria o corte do canal central da medula, que é revestido por células ependidimárias. E também pode ser caracterizada por ser a luz do tubo neural embrionário. Os neurônios da medula, eles são multipolares e volumosos, principalmente os motores dos cornos posteriores. As meninges. O que são elas? As meninges são membranas de tecido conjuntivo que envolvem o canal vertebral e a caixa craniana, protegendo o sistema nervoso central.
São três meninges, a dura mater, a aracnoide e a pia mater. A mais externa é a dura mater, que é formada por um tecido conjuntivo denso, contínuo com o periósteo da caixa craniana. Ela apresenta um espaço peridural que contém veias delgadas, tecido frouxo e tecido adiposo. E apresenta também um tecido subdural, que aparece em condições anormais, quando ocorre algum tipo de trauma no sistema nervoso central. A segunda meninge seria a aracnoide. Ela apresenta um espaço subaracnoide, que contém o líquido cefalorraquidiano, que forma um colchão hidráulico para a proteção do sistema nervoso central. Ela é feita de tecido conjuntivo, sem vasos sanguíneos e com todas as superfícies revestidas de tecido epitelial pavimentoso. A aracnoide apresenta também vilosidades, que transferem o líquido cefalorraquidiano para o sangue. Já a pia mater, ela é muito vascularizada e que é a camada mais interna de todas. Ela é muito vascularizada e aderente ao tecido nervoso, sem contato direto. Entre a pia mater e os elementos nervosos, há prolongamentos de astrócitos, e os vasos sanguíneos penetram no tecido conjuntivo pelos espaços perivasculares, e a pia mater desaparece antes que os vasos se tornem capilares. A gente pode ver também aqui a barreira hematoencefálica, que seria uma barreira funcional que dificulta a passagem de substâncias como antibióticos, agentes químicos e toxinas do sangue para o tecido nervoso. E essa barreira ela ocorre devido a uma menor permeabilidade dos capilares do tecido nervoso. E elas são formadas por junções oclusivas entre células endoteliais. Plexos coroides e líquido cefalorraquidiano. Os plexos coroides, eles são dobras da pia mater em capilares fenestrados e dilatados, que fazem saliência para o interior dos ventrículos. É formado por tecido conjuntivo frouxo da pia mater, revestido por epitélio simples, cúbico ou colunar, cujas células são transportadoras de íons e secretam líquido cefalorraquidiano, que é muito importante para o metabolismo do sistema nervoso central e para a proteção deste. Esse líquido ele é claro, tem baixa densidade, apresenta 2 a 5 linfócitos por mililitro e é produzido de modo contínuo. Agora, o que é o sistema nervoso periférico? Ele é formado por nervos, gânglios e terminações nervosas. E aqui nas imagens nós podemos observar tipo de fibra amielínica na primeira imagem, a qual cada axônio tem seu próprio mesaxônio. E na segunda imagem temos o desenho de 4 fases sucessivas da formação da mielina na membrana da célula de Schwann. O que são as fibras nervosas? Elas são constituídas por um axônio e suas bainhas envoltórias. Grupos de fibras nervosas formam os tratos do sistema nervoso central ou os nervos do sistema nervoso periférico. As fibras nervosas amielínicas, elas são uma única célula, elas possuem apenas uma única célula envoltória, a bainha de mielina, que é um conjunto de envoltórios concêntricos provenientes da célula envoltória. E o mesaxônio são porções que se prendem internamente ao axônio e externamente à célula envoltória. As fibras nervosas, fibras mielínicas. No sistema nervoso periférico, a membrana plasmática da célula de Schwann se enrola ao axônio e forma a mielina, né? Que seria um complexo lipoproteico branco constituído por diversas camadas de membrana celular modificada. Nas fibras mielínicas, nós também podemos ver os nódulos de Ranvier, que são intervalos regulares onde a bainha se interrompe. E as incisuras de Schmidt-Lantermann são áreas onde permaneceu o citoplasma da célula de Schwann durante o enrolamento. Lembrando que aqui no sistema nervoso periférico, quem produz a bainha de mielina são as células de Schwann. E lá no sistema nervoso central eram
aos oligodendrócitos. As fibras amielínicas aparecem porque nem todos os axônios são recobertos por mielina. E essas fibras elas são envolvidas pela célula de Schwann, mas sem haver um enrolamento em espiral. E isso faz com que não haja nódulos de Ranvier, e esses tipos de fibras são mais numerosos no sistema nervoso central. Agora, o que são os nervos? Os nervos, eles são agrupamentos de fibras nervosas do sistema nervoso periférico em feixes de cor esbranquiçada, por conta da mielina. O neuro, ele apresenta um epineuro, que é feito de tecido conjuntivo denso, que faz a sustentação dos nervos por junções oclusivas e permitem a passagem de macromoléculas e faz uma barreira contra agentes nocivos. Temos também o perineuro, que é a banha de várias camadas de células justapostas que revestem o epineuro. E abaixo temos o endoneuro, que seria, dentro desse perineuro seria o endoneuro mais axônios envoltos por células de Schwann. E esses nervos, eles promovem a comunicação entre os centros nervosos e os órgãos. Os nervos eles podem ser formados por fibras aferentes que levam para o sistema nervoso informações do corpo e do ambiente. E esses seriam os nervos sensitivos. E quando são formados por fibras deferentes, levam um impulso para o sistema nervoso e para seus órgãos efetores. Seriam esses os nervos motores. Os gânglios, eles são um acúmulo de neurônio fora do sistema nervoso central. Eles são órgãos esféricos protegidos por cápsulas conjuntivas e associados a nervos. Nós podemos encontrar gânglios intramurais, que são pequenos grupos de células nervosas na parede do tubo digestivo, e podemos também ver os gânglios sensoriais, que recebem fibras aferentes que levam um impulso para o sistema nervoso central. Esses gânglios sensoriais eles podem ser cranianos, quando são associados a nervos cranianos, e também podem ser gânglios espinhais, quando estão associados às raízes dos nervos espinhais, sendo assim aglomerados de grandes corpos neurais com muitos corpos de início, circundados pelas células satélite, que seriam glias. E ambos esses gânglios, eles são pseudo-unipolares. Nós podemos também ver gânglios do sistema nervoso autônomo, que são formações bulbosas ao longo dos nervos do sistema nervoso autônomo, no interior de certos órgãos, que apresentam baixo número de células nervosas e não possuem cápsula conjuntiva. Por fim, o sistema nervoso autônomo, ele relaciona-se com o controle da musculatura lisa, com a modulação do ritmo cardíaco e com a secreção de algumas glândulas. Ele tem por função ajustar atividades do organismo para promover a homeostase, e ele sofre constante influência do sistema nervoso central. Ele é um aglomerado de células do sistema nervoso central através de nervos cranianos e espinhais, mais gânglios nervosos. E nós podemos dizer que o sistema nervoso autônomo ele é formado por uma rede de 2 neurônios, sendo que o primeiro neurônio da sua cadeia autônoma está localizado no sistema nervoso central, como mostra aqui a imagem. Seu axônio ele entra em conexão sináptica com o segundo neurônio, que está localizado num gânglio do sistema nervoso autônomo ou no interior de um órgão. E as fibras nervosas que ligam o primeiro neurônio ao segundo são chamadas de pré-ganglionares, e as que partem do segundo para os seus efetores são os pós-ganglionares. Aqui é como está representado no esquema. O sistema nervoso autônomo ele apresenta um sistema simpático, que são núcleos nervosos na porção lombar e torácica da medula. Pode ser chamado também de divisão tóraco-lombar do sistema nervoso autônomo. É uma cadeia vertebral e tem plexos próximos às vísceras e é mediado pela noradrenalina, o neurotransmissor. Tem também o sistema parasimpático, que está localizado no encéfalo e na porção sacral da medula. Pode ser chamado também de divisão crânio-sacral do sistema nervoso autônomo e é mediada pela acetilcolina,
que é um neurotransmissor de ação mais breve e mais localizada. A divisão desse sistema nervoso autônomo diz que ele pode ser encontrado na maioria dos órgãos fibrosos do organismo. E os órgãos em que o sistema simpático é estimulador, o parasimpático tem a ação inibitória e vice-versa. Aqui o livro trouxe um esquema sobre onde o sistema nervoso autônomo se origina até onde ele vai ser, onde ele vai realizar suas funções. Por exemplo, aqui a medula aqui na sacral, na parte sacral, o nervo periférico vai agir nos órgãos sexuais e genitais externos. Externos, isso aí. Foi isso. Eu fiz esse slide com referência no livro que o professor deixou disponibilizado no AVA. Seu livro foi o Histologia Básica, de Luiz Junqueira e José Carneiro. E muito obrigada, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e até a próxima.